Olá! Nessa aula a gente vai trabalhar um pouco sobre capitalização composta e também com desconto de taxas. Então são temas que são da matemática financeira e que são muito importantes para a continuidade do estudo de quem está aprendendo a linguagem R, principalmente com o foco na área de finanças. Então vamos lá começar a falar sobre alguns tópicos que eu separei. De início, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um problema de matemática financeira muito simples, que é o seguinte: a gente tem uma taxa I, temos um valor presente e temos um N, um número de períodos, tá? Então, a minha taxa, veja que se você está trabalhando com Excel, por exemplo, o Excel te permite que você faça isso aqui. Coloque que a taxa é 10%, por exemplo. Olha só, no R, o que acontece? Ele dá um erro, tá? Por quê? Porque o R não trabalha dessa forma. Para trabalhar com R, você precisa trabalhar com decimal. Então eu vou colocar que a minha taxa é 0,1 para dizer que eu tenho uma taxa de 10%, tá? E aí eu tenho também um valor presente, tá? Ou também chamado, dependendo do problema de matemática financeira, chamado de principal, né? Que seria o valor que você está investindo hoje, né? O valor que você possui hoje e que então você vai aplicar a essa taxa, né? A essa taxa aí. E temos também o período em anos, tá? E aí temos o nosso primeiro problema, que é calcular o valor futuro. Eu deixei comentado e vou tirar aqui do comentário qual que é o valor futuro. Então eu já vou escrever com os próprios termos, tá? Por quê? Porque eu vou rodar isso aqui, olha só, e estes objetos então vão ficar salvos aqui no meu ambiente do R. E agora eu vou relembrar a fórmula de matemática financeira, que é qual, né? A fórmula é a seguinte: a gente tem o nosso valor presente, que é 1.000, tá? O nosso principal, o montante que está sendo aplicado, e eu vou capitalizar esse valor a essa taxa de 10% por esse tanto de vezes, ou seja, por 5 vezes, que são 5 períodos. Como que eu faria isso? Eu vou somar 1 a taxa, tá? Vou somo 1 a taxa I. Por que eu somo 1? Porque se eu multiplicar apenas I sem somar 1, o que vai acontecer? Eu vou calcular 10%, neste meu caso, de 1.000, que é o meu valor presente. Então eu vou calcular um percentual e não um acréscimo percentual, que é justamente a ideia da capitalização, tá? Da capitalização composta, nesse caso, que a gente vai fazer com o uso do expoente. Então ela é composta porque eu faço isso 1.1, né, que é 1 mais I nesse caso, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, 5 vezes, que é o número de períodos, eu vou ter a nossa taxa acumulada somada de 1, que é justamente o que eu estou calculando aqui. Olha só, eu vou limpar esse ambiente. Bom, não precisa limpar porque ele só trouxe os valores, mas olha só, se eu rodo só essa parte aqui, ele capitalizou. Então 61% sobre 1. Por que ele mantém 1 aqui? Para garantir que eu vou incluir os 1.000 iniciais dentro do meu montante final. Então o meu valor futuro, o meu montante final, ele precisa sim incluir esses 1.000 aplicados. Por isso que eu preciso ter esse 1 aqui dentro do parênteses, tá? E aí eu capitalizo ele N vezes com o uso do expoente. Este acento aqui, este acento circunflexo, é justamente o símbolo de expoente para o R. E também é o símbolo de expoente no Excel. Então quem trabalha no Excel já está familiarizado, tá? E em algumas outras linguagens também é este mesmo padrão. Se eu executo agora esse objeto VF, vamos ver o que aconteceu com o nosso cálculo. Olha só, ele capitalizou, tá?
Aqui é muito óbvio de ver que deu certo porque o nosso valor era 1.000. Mas olha como fica fácil. Se eu trocar esse valor por um valor aleatório, sei lá, 1.329, o valor que eu não consigo calcular na mão, e trocar meu valor do VP, atualizei, e vou rodar de novo o VF, vamos ver quanto ficou. Ficou então um valor que eu não consigo, né, calcular rapidamente de cabeça. Tudo bem? Voltar para os 1.000, para seguir nosso exemplo. E agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu executar o cálculo de novo para não estragar o próximo exercício, tá? Apertei na tecla errada. Aqui tem o meu VF de 1.610,51. O próximo exercício é o seguinte. Dado que eu tenho um valor futuro de R$ 1.610,51 e mantenho os outros valores, né, que é a minha taxa de 10% por período, o meu N, o meu número de períodos de 5 períodos, que podem ser anos, meses, nesse caso imagina que são meses, né, pela assim, coerência prática da taxa, uma taxa de 10%, né, faz mais sentido trabalhar com ela em termos anuais, a não ser que seja uma taxa de, sei lá, juros de cartão de crédito, por exemplo, que são altíssimas, né, até muito maiores do que 10% ao mês. Mas digamos que fossem 5 anos, tá? 0,10% ao ano. E agora eu tenho o meu VF e digamos que eu não tivesse o VP, tá? Eu vou até remover esse objeto VP, vou comentar ele aqui e vou remover ele. Como que remove no R? RM, o objeto VP. Ele não existe mais agora no meu ambiente, tá? Desapareceu. Então eu vou calcular ele agora, dado o VF que eu tenho. Se eu rodasse isso aqui agora, olha, ele vai dar erro, tá? Porque não existe o VP. Qual que é o meu objeto? Qual que é o meu valor do VP? Vamos fazer o contrário, então, agora. Se antes eu capitalizei com o expoente e multiplicando, agora eu preciso dividir também por este termo capitalizado, tá? Então, vai ser o seguinte, vai ser o meu valor presente, ele é igual ao meu valor futuro, dividido, porque eu não vou mais capitalizar, agora eu vou fazer um desconto daquela taxa e acumulada. Então a taxa aí, somente ela é capitalizada N vezes, somada a 1, ela é capitalizada em cima do 1, não em cima de valor nenhum. Aí eu vou pegar o meu valor, que no caso é o meu valor futuro, e vou descontar deste termo capitalizado sobre 1, tá? Que vai ser o seguinte, VF 1 mais I sobre N, exatamente como antes. Vamos executar. Ó, executei sem atribuir objeto, deu tudo certo, voltou para os 1.000. Tem agora o meu VP de 1.000, meu valor presente de 1.000. Muito bacana. Agora veja o seguinte, né, para chegar no finalmente dessa aula. Se eu quiser, por exemplo, criar uma função no R, qual que é o benefício disso e o quão difícil é isso? Em termos de dificuldade, não tem muita dificuldade, é muito simples a lógica de criar funções no R. E o que isso traz de benefício? Agora a gente está trabalhando aqui nesses exemplos com números únicos, mas a gente pode aplicar, e é geralmente o contexto em que isso vai ocorrer na prática, aplicar a função que a gente criar de cálculo de valor futuro ou de valor presente em uma tabela de dados, tá? Então a gente pode alterar todos os valores de uma única coluna de uma só vez por meio de uma função que a gente mesmo pode criar. Então olha que bacana, o R, além de proporcionar para a gente uma vasta comunidade com inúmeros pacotes, ele permite também que a gente crie funções para resolver problemas específicos, e é o que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos lá, eu vou criar uma função para o VF e o VP. Para isso, eu vou remover os objetos primeiro, tá? Vou remover o VF, só para não dar confusão, porque agora eles vão deixar de ser objetos e vão ser funções, tá? Então, a função VF, vou usar o símbolo de atribuição, a sintaxe é sempre essa, tá? Eu atribuo o objeto para poder ficar salvo no meu ambiente, a função, e aí eu vou usar function, tá? É do base já. É uma função para criar funções, e a sintaxe é essa. Primeiro dentro dos parênteses vai os argumentos, e depois a gente abre e começa a desenvolver a função propriamente dita. Então vamos lá. Que argumentos eu vou ter dentro da função VF que eu estou criando? Eu vou ter, primeiro,
o meu argumento VP, né? Eu preciso do VP, preciso do I, estou olhando aqui, né? Na linha 8, e preciso também do N. Então, esses são os argumentos que eu vou usar. Eles não precisam existir, esses objetos. Ele não está chamando objeto, ele está criando uma função, tá? Os objetos vêm depois no uso da função. E qual que vai ser, né, o cálculo que essa função vai fazer? Exatamente o cálculo que a gente fez antes. Então, essa é a nossa função VF. Eu vou até trazer tudo para cima para não ocupar a linha desnecessária de código. Aqui. Olha que bacana. Agora, se eu executei o objeto VF, olha só, ele é uma function, uma função, tudo bem? Vamos ver como que isso ficou no nosso ambiente? Ficou aqui, salvo como functions. Da mesma forma, a gente vai criar uma função VP. Function. Para a função VP, eu preciso dos argumentos VF, estou olhando agora para a linha 11, VF, I e N. A ordem, vou dar um espaçamento para ficar mais bonitinho. A ordem não quer dizer, tá? Tanto faz a ordem que eu usar. Na verdade, eu vou usar essa ordem, quando eu for usar a função, eu preciso respeitar a ordem dos parâmetros, né? Mas na criação da função, tanto faz. Então, olha só, a minha função VP vai ser uma função do VF dividido pelo nosso termo da taxa capitalizada. Vamos rodar? Tudo bem, rodei. Agora, olha que bacana, tem duas funções no meu ambiente. Vamos executar cada uma delas? Lembrando que eu já excluí os objetos anteriores, não tem nenhum objeto de VF e VP no meu ambiente. Eu vou calcular o VF, então, e ele já está pedindo. Olha só, dei até um zoom para você visualizar aqui. Ó, ela está salva no meu ambiente, não é função de pacote nenhum. Ele já trouxe, não vai ter help, né, obviamente, mas ele já trouxe os parâmetros. Qual que é o primeiro parâmetro? É o VP. Eu vou colocar 1000, tá? Na verdade, eu vou digitar os parâmetros aqui para a gente entender. É 1000. Depois, aí, que é a nossa taxa de 10%, e o N de 5. E já vou montar, aproveitar que eu estou com o zoom na tela, vou montar o nosso VP. O nosso VP vai usar o argumento, deixa eu fazer direitinho aqui. O VP, olha só, se eu abro a função VP, ele vai pedir VF, I e N. Então, o meu VF vai ser o valor que a gente calculou ali, que se eu não me engano é 1610,51. Se estiver errado, eu corrijo depois. E os demais termos, I e N, tá? Vamos calcular isso aqui, ver se nossa função deu certo. Aqui. Vou limpar aqui com Ctrl L o console. Vamos executar nossa função. Olha que legal, o VF deu certo e o VP deu certo também. Tá bom? Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia atribuir essa função VF um objeto VF. Eu poderia atribuir... Talvez ele dê conflito, vamos ver. Não, ele... na realidade ele deu conflito, ele vai substituindo. Então isso não é uma boa prática, né? Quando eu tenho a função, eu não posso ter um objeto com o mesmo nome, tá? Então o que eu poderia fazer, né? Eu poderia ou mudar o nome da função ou mudar o nome do objeto. Eu vou aqui mudar o nome da função, tá? Só para a gente conseguir ter tudo salvo no ambiente, eu vou botar um F, underline, nas funções que eu criei. Voltei a ter minhas funções no ambiente e vou mudar aqui, ó, F, underline, e agora sim, executo os objetos, consigo ter os objetos calculados corretamente e as funções também salvas no meu ambiente. Muito bacana este tópico. Então assim a gente finaliza essa aula relembrando um tópico básico, né, de matemática financeira, não pelo conteúdo de matemática financeira. O foco não foi relembrar o conteúdo de matemática financeira, de capitalização composta, né, e também de desconto de taxas, mas de mostrar como que a gente consegue fazer isso no R, mostrar como é simples
E no final a gente mostrou como que a gente cria uma função para resolver o nosso problema específico, e a gente vai também depois conseguir aplicar essa função que a gente criou dentro do pacote de dplyr, por exemplo, na função mutate, mudando uma coluna inteira, tá? Alterando, transformando uma coluna inteira a partir de uma função que a gente mesmo cria. Então assim a gente finaliza essa aula e até a próxima.